paz do nosso Divino Mestre esteja conosco nessa noite maravilhosa. Obrigada, Gisele. Porque começar a palestra com uma mensagem vindo da música é maravilhoso. Muito obrigada mesmo a vocês. Nós vamos falar hoje sobre o capítulo 54, A Razão dos Apelos, do livro Pão Nosso. Este capítulo começa com uma passagem do livro de Atos, onde Pedro é chamado para a casa de um centurião para um questionamento, né? Então, Pedro responde: vim porque fui chamado, e vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandaste chamar-me? Atos, no livro de Atos, né, que são as ações dos apóstolos, né, descritas no Evangelho, ele nos conta desse encontro de Pedro com o centurião. Este centurião, ele era romano, de uma família nobre, e trabalhava a serviço do império. E ele era gentil, porque todo aquele que não era seguidor do judaísmo, né, judeu, ele era gentil. Então, ele era romano e era gentil. Mas este era um gentil diferente, porque ele era um gentil que orava, era piedoso, era justo, dava esmolas, obedecia a Deus e não acreditava nos deuses pagãos. Então, ele tinha um diferencial. E esse centurião, recolhido em suas preces, ele tem uma visão, onde um anjo aparece para ele, e esse anjo fala para ele que ele mande chamar a Pedro, um dos apóstolos, em outra cidade. E o centurião, que era um homem com muita fé e que tinha muita vontade de conhecer os ensinamentos do Cristo, manda chamar Pedro. E Pedro vai até o encontro desse centurião. Mas antes de Pedro ir, ele também estava recolhido em orações e ele também tem uma visão, na qual Jesus oferece para ele um banquete. E neste banquete, a gente sabe que os judeus tinham muitos rituais, né? E entre os rituais deles, eles tinham alguns alimentos os quais eles não comiam, porque acreditavam que eram alimentos impuros. Então, ele tem uma visão na qual Deus faz um banquete, oferece a ele, e neste banquete estão todos os alimentos proibidos aos judeus. E aí, Pedro olha para os alimentos e fala: Senhor, queres que eu coma alimentos impuros? E Jesus diz: por acaso a minha obra é impura? E Pedro acorda e dorme e tem o mesmo sonho. E o sonho se repete por 3 vezes. E aí Pedro acorda de manhã cedo e fica intrigado com aquele sonho, o que revelava aquilo, o que queria ensinar aquilo. Quando chega na casa dele, 2 escravos deste centurião e dizem que o centurião mandou convocá-lo e ele vai. Quando ele recebe esses 2 escravos, ele recebe o recado do centurião, ele tira uma grande lição da sua visão, do seu sonho. Ele passa a entender que todas as criaturas de Deus merecem e necessitam de auxílio. E ele começa a entender também que todas nós somos iguais, independente da nossa crença, do nosso segmento partidário, político, nosso gênero, todos somos iguais. Então, ele começa a entender que o Cristo, que Deus, naquela visão, quis mostrar para ele que era necessário servir a todos. Então, trouxe ao Pedro mais uma lição.
a lição da humildade, do reconhecimento de sermos todos perante Deus iguais. Então, Pedro vai lá e encontra com esse centurião. E aí, quando ele entra, ele fala assim: bem, você mandou me chamar, aqui estou, o que queres de mim? É uma pergunta muito lógica, né? Porque cada um de nós, quando é chamado a algum lugar por alguma pessoa que atende este chamamento, a primeira coisa que a gente faz quando chega, encontra a pessoa, é perguntar: o que você quer de mim? Por que você mandou me chamar? Né? E quando nós mandamos chamar uma pessoa, normalmente nós temos algo importante, porque ninguém tira alguém da sua casa, do seu conforto, do seu trabalho, por uma futilidade. Não é assim? A gente não vai chamar, igual as crianças fazem, é mãe. Aí a mãe larga tudo e vai lá. Quando chega lá, apaga a luz. É assim que as crianças fazem. Eu me lembro que a minha mãe dizia assim: se cada vez que me chamarem eu recebesse 1 centavo, eu ia ficar milionária. Então, criança chama a gente assim o tempo inteiro, porque mãe é doce. Né? O prazer de falar mãe. Mas no nosso mundo diário, a gente não tira as pessoas dos seus afazeres, das suas obrigações, dos seus compromissos por futilidades. Não é verdade? A gente tira com um propósito. Então, quando o centurião encontra com Pedro, que Pedro pergunta, esse centurião, que estava extremamente necessitado de conhecer os ensinamentos da Boa Nova. Esse centurião que estava extremamente sedento de conhecimento do Cristo, das palavras do Cristo. Este centurião que tinha clareza e firmeza dos seus desejos e da responsabilidade que era aqueles conhecimentos para a mudança da sua vida, esclarece a Pedro o que ele queria. Ele queria conhecer o Cristo, ele queria saber do Cristo, ele queria saber quem era aquele homem que contavam tantas histórias para ele, porque ele tinha sede deste conhecimento, desse homem extraordinário. E Pedro, reconhecendo neste homem essa firmeza de caráter, esta sede de conhecimento e essa vontade de conhecer, Pedro esclarece ao centurião e a toda a sua família sobre a Boa Nova, sobre quem era o Cristo e quais foram os seus ensinamentos. Então, quando ele foi chamado, ele foi independente de qualquer situação que o fosse envolvê-lo. Ele foi. Ele foi porque ele reconheceu que quando Cristo o chama, quando ele tem aquele sonho, ele reconhece a necessidade de servir. Na nossa prece, na nossa leitura inicial, Emmanuel nos fala sobre isso. Quando o trabalhador é chamado, é porque ele já está preparado para servir. Né? A lição inicial nos falou sobre isso. E ele foi. Mas a gente também tem que lembrar que entre os judeus e os romanos havia uma situação política que os separava. Muito além da religião. Né? E, independente disso, Pedro vai. E quando Pedro volta, ele é recriminado pelos seus. Como que você vai à casa de um romano, né, aquele povo que está nos subjugando, que está cobrando os nossos impostos, que está exigindo as nossas contribuições, do nosso suor, do nosso trabalho, e ainda prega a boa nova para eles. Mas Pedro vai. E Pedro explica aos apóstolos e a todos os outros que ele foi, porque a gente precisa reconhecer em todos a igualdade, que não há privilégios, que somos todos irmãos, filho do mesmo Pai. Por isso ele foi. Ele foi sem contradizer, ele foi sem reclamar, ele foi sem vacilar, atendendo o chamado. Mas muito mais do que ir atender ao chamado, nós temos o questionamento de Pedro. Por que você me chamou? Quando o centurião manda chamar Pedro, Pedro o reconhece pelas suas obras. Pedro o conhece pelo aquilo que ele é, um homem justo, um homem que orava, um homem que dava esmolas, né? Auxiliava a todos.
Um homem que, embora fosse um gentio, vivia aqueles ensinamentos que ele tinha e que ele pautava a vida dele achando ético, correto, que era auxiliar, servir e, na medida do seu conhecimento, aplicar a justiça. Então, Pedro reconhece isso neste homem, essa vontade e essa grandeza deste homem, mesmo ele não sendo cristão. E aí, a atitude coerente dele leva Pedro a ensiná-lo, a conhecer os ensinamentos do Cristo. E este homem, que era um homem de fé, que mesmo sem ser cristão, demonstrava por suas obras quem ele era, ele recebeu as bênçãos e a graça de ter em sua casa o Pedro, um emissário do Cristo, um discípulo que viveu com Cristo, junto a ele, para levar até ele esses novos conhecimentos que eram o Evangelho. Lucas, no capítulo 11, versículo 9 e 10, Lucas nos fala que qualquer um que recebe, que pede, recebe. E todo mundo que busca, acha. Então, este homem, este centurião, buscava a verdade, buscava o conhecimento, buscava a compreensão, e ele recebeu. Todo homem que pede, recebe, e cada um recebe de acordo com as nossas obras. Ele era um homem que, mesmo não sendo judeu, mesmo não sendo cristão, ele tinha boas obras a oferecer. Então, ele foi recepcionado em suas preces para receber aqueles conhecimentos. E recebeu esses conhecimentos diretos de Pedro, que conviveu com Cristo, que foi um apóstolo do Cristo e que viveu com Cristo em todos os seus períodos de pregação. Então, ele tinha obras a oferecer. Então, quando ele chama, ele é atendido e ele tinha o que oferecer. E aí a gente traz para os dias de hoje essa pergunta de Pedro, tão importante. Por que me chamaste? Aqui estou. O que queres de mim? E assim somos nós, quando nós nos colocamos a preces, as nossas orações. Assim somos nós, quando nós nos dispomos a orar e a pedir a Deus. E quando nós oramos, o que nós pedimos? Nós temos clareza dos nossos pedidos, como o centurião tinha clareza dos pedidos dele? Nós temos obras que justifiquem aquele acolhimento? O que nós temos a oferecer? O que nós pedimos? Ou nós somos as crianças que pedem a mãe para apagar a luz? Coisas irrisórias. O que nós pedimos? Normalmente, nós somos as crianças que pedimos à mãe para apagar a luz, para sair do seu conforto, da sua tranquilidade, das vezes do seu momento de descanso, para apagar a luz para a gente. Por quê? Porque nós ainda não temos compreensão da vida, da dimensão da vida. Porque nós ainda não aprendemos a pedir. Porque nós ainda só temos a visão imediatista e só enxergamos as nossas necessidades pontuais. Então, os nossos pedidos também são pontuais. Então, os nossos chamamentos também são frívolos. Aí a gente pede coisas que muitas vezes não serão objetos do nosso crescimento e do nosso aprimoramento moral e espiritual. Diferentemente do centurião, que pediu orientação, que pediu conhecimento que fizesse ele crescer moralmente, para que, se ele era justo e bom, que ele se tornasse mais justo e que ele se tornasse melhor ainda. Mas nós, na nossa pequenez, na nossa pouca compreensão e no nosso imediatismo, pedimos coisas banais, nos esquecendo da verdadeira necessidade dos pedidos. E Emmanuel, quando ele nos fala sobre os nossos pedidos, ele nos diz que precisamos aprender a pedir, que precisamos pedir
que os caminhos de libertação nos sejam colocados, que a gente possa se livrar das algemas que nos prendem às convenções, aos preconceitos, que nós lembremos de pedir dedicações ao trabalho árduo e ao rompimento dos hábitos desagradáveis, como certamente aquele centurião fazia. Diferentemente dele, nós pedimos coisas muito pontuais, nos esquecendo, como diz o nosso irmão Rossandro, que nós somos espíritos numa viagem terrena e não humanos numa viagem espiritual. Então, nossa verdadeira pátria é o mundo espiritual. Nós estamos aqui para aprender, para crescer, para progredir. Porque nós vamos voltar para lá no mundo espiritual. É Ele que nos aguarda. É lá que é a nossa verdadeira casa. Não é? Então, a gente precisa retornar melhor do que quando a gente veio. A gente precisa retornar com obras nas mãos. E que obras nós temos para oferecer? Aí nós nos perdemos fazendo os nossos pedidos imediatistas, sendo que o que mais necessitamos neste momento é romper com as algemas que nos escravizam. E aí Emmanuel continua: nós somos tal qual mariposas, que buscamos as luzes, presos às miragens perigosas. Quantos desejos e preces e orações e promessas nós fazemos por coisas que lá na frente são responsáveis pelas nossas derrotas, que vão nos custar caminhadas e caminhadas de dor e sofrimento, porque nós não sabemos pedir. Porque quando nós pedimos, nós não temos esse olhar de projeção, de compreensão, né? Aí nós não sabemos pedir. Então, a gente precisa se perceber que não somos privilegiados, porque, às vezes, a gente pede algo, não, mas eu sou bom, eu sou caridoso, eu vou no centro, eu ouço palestra, no meu caso, né, eu faço palestra, então eu mereço. E esquecendo que o amor de Deus, para nós, se cumpre por meio das suas leis, principalmente a lei de justiça, de amor e de caridade. E essa lei não permite nenhum privilégio. Essa lei me faz ver igual. Se eu tenho necessidade daquela coisa que eu estou pedindo, e se aquilo que eu estou pedindo me for útil e necessário para o meu crescimento moral, para a minha aprendizagem, será dado o benefício, será dado pelo acréscimo e a bondade do Cristo e do Pai. Mas se não, não será dado. Né? E às vezes a gente faz os nossos pedidos nos esquecendo disso. Né? E às vezes se revolta porque não conseguiu, porque se acha merecedor, sem ter compreensão da projeção e das consequências daquele pedido nosso. E, às vezes, a gente pensa assim, graças a Deus não deu certo, que se tivesse dado certo, olha o que tinha acontecido comigo. Não é? Às vezes a gente tem esse discernimento, mas outras vezes não. Outras vezes a gente se revolta, porque acha que não foi atendido, por essa visão muito limitada que nós temos. Então, quando nós nos colocamos nessa posição e pedimos, a gente tem que olhar a qualidade do nosso pedido, porque Cristo disse que seremos atendidos, que as portas se abrem quando a gente bate, mas que a gente tenha uma visão mais aguçada para nossos pedidos, que a gente tenha uma compreensão das nossas reais necessidades, que a gente tenha mais discernimento na hora de formular os nossos pedidos, para que a gente aprenda a pedir a Deus que nos liberte, que nos auxilie,
que nos auxilie nessa caminhada árdua, a qual estamos muitas e muitas reencarnações e às vezes sem sair do lugar. Então, que a gente aprenda a entender os desígnios divinos. E quando formos orar e formos pedir, que a gente saia dessa processo de pedintes de emprego, de melhor salário, de carro novo, de férias, mas que a gente amplie a nossa visão e comece a enxergar a necessidade da gente aprimorar e termos a grandeza espiritual e aflorarmos essa grandeza. Que a gente possa pedir em nossas orações que a gente aprenda a amar, que a gente aprenda a perdoar, que a gente aprenda a servir e que a gente se livre das amarras que nos prendem ao egoísmo, que nos levam às ilusões. Essas são os verdadeiros pedidos. Aquilo que realmente nos liberta para a vida, mas a vida espiritual, a vida de espírito eterno para o qual eu fui criado. São esses os pedidos que têm que estar em nossas orações. E se Deus, em sua bondade infinita, achar que formos merecedores, Ele nos dará outros tipos de auxílio, mas que nos auxilie nesta caminhada, neste caminho, para que a gente não se desvirtue, não pegue atalhos, para que a gente aproveite esse processo de estarmos aqui neste mundo e que a gente coloque em prática esses ensinamentos. É esse o verdadeiro pedido. E quando a gente pede, também lembremos das obras que nós temos a oferecer. Porque, às vezes, a gente recorre aos nossos pedidos frívolos aos irmãos da mais alta grau de moralidade e desenvolvimento espiritual. Como se eles vivessem a nosso bel prazer, para nos servir. Então, que obras nós temos? É comum a gente dizer, mas se fulano me ajudasse, me servisse, eu vou fazer isso para o santo tal ou para o espírito tal. Mas nós somos merecedores até do atendimento, do socorro e do amparo daquele irmão, que às vezes nós não temos condições e exigimos o atendimento, né? Igual aquela uma historinha que a gente ouvia muito na época do catequismo, né? Que houve uma inundação e um senhor sobe num telhado e pede, Deus vem me salvar. E aí vem o bombeiro, ele não quer porque ele está esperando Deus. Vem o vizinho, ele não quer porque está esperando Deus. Vem um helicóptero do bombeiro, ele não quer porque está esperando Deus. E ele morre afogado, e aí ele vai tirar satisfação com Deus. Filho, quantos eu mandei para te socorrer e você não quis? Né? Então, tenhamos discernimentos nos nossos pedidos, tenhamos obras para oferecer, né? Quando formos retornar à verdadeira pátria, e aprendamos a pedir força, pedir coragem, para que, quem sabe, quando retornarmos à pátria espiritual, nós sejamos dignos de sermos chamados de servo do Cristo. Que a paz do Cristo esteja conosco. Muito obrigado pela paciência e uma boa noite para todos nós.